Oi, gente, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga do NASF. Fui convidada por Isabel, coordenadora do CRAS 1, para falar um pouquinho com vocês a respeito do tema saúde mental da gestante em meio à pandemia. E aí, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, gostaria muito de agradecer a equipe do CRAS, por estar me dando essa oportunidade de conversar com vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de contextualizar o momento que estamos vivenciando, né? Que é esse momento de pandemia que todos sabem. E eu vou ser bem breve, para não ficar muito cansativo para vocês, e vou direto ao ponto, né? Então, esse tempo de pandemia, ele ocasionou da gente muitas mudanças, ele exigiu da gente, na verdade, muitas mudanças, e mudanças bruscas, né? E com vocês, mães de primeira viagem, gestantes, é, além dessa mudança da pandemia, de que a pandemia exigiu de vocês, né? Teve essa mudança também no corpo, que é a gestação, que é a gravidez. Então, é algo que acarreta, né? Mudança de planos, mudanças de programação de vida pessoal, vem também acompanhado de novos sentimentos, novas emoções, novas sensações. E isso a gente deve olhar com cuidado, com zelo, para poder dar uma assistência melhor, de qualidade, a cada uma de vocês. Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito da saúde mental da mulher no geral, né? E segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o grupo de mulheres é o grupo mais vulnerável, ou seja, mais suscetível a sofrer algum tipo de problema mental durante essa pandemia. E quando eu falo mulheres, né? Mulheres no geral, tá envolvido mães, tá envolvido gestantes, né? Grávidas, puérperas. E aí, cerca de 95%, segundo a OMS também, cerca de 95% dessas mulheres, né? Elas afirmam fazerem também atividades domésticas, né? E o que contrapõe também é a porcentagem de homens que afirmam fazerem também atividades domésticas, que é cerca de 55%. O que eu acho um absurdo, porque eu acho que eles mentiram nessa pesquisa, né? Eu acho que mais da metade dos homens não fazem atividade doméstica. E a maioria dos afazeres ficam realmente para as mulheres, né? Para as donas de casa, digamos assim. E aí, com isso vem cuidar do lar, vem cuidar do filho, quem já tem, né? No caso, a maioria daqui, eu penso eu que seja gestante de primeira viagem. Tem que cuidar, fazer pré-natal, tem que fazer entre outras coisas, né? Porque além de mãe agora, né? Vocês também já eram filhas, já eram esposas, já eram namoradas, amigas, irmãs, né? E existem vários papéis para vocês darem de conta. E aí, talvez algumas não sabem lidar direito com esses papéis, com essa nova função que é exigida, que no caso que é ser mãe, né? E aí a gente pode e deve orientá-las a respeito de algumas coisas que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram saber mais. E nós, como profissionais da saúde, e também como profissionais da assistência, né, devemos orientar cada uma de vocês. E aí, gente, sobre a saúde mental materna, né, quando eu estava estudando a respeito desse assunto para poder falar com vocês com mais propriedade e trazer dados atualizados, eu pude observar que os níveis de estresse e de ansiedade, eles aumentam nesse período de ansiedade na mulher grávida, né? No pós-parto, no parto e antes um pouquinho do parto, ou seja, nesse período todinho gestacional, ele aumenta, né? Esses níveis aumentam. E aí é o que pode deixar a mulher mais suscetível a desenvolver um problema mental, né? E aí a sua saúde mental ela ser abalada. E isso exige da gente, como profissional, né, da área de saúde mental, no meu caso,
um cuidado, um olhar mais específico para esse tipo de paciente, né? De usuário, no caso, também. E logo podemos falar um pouquinho sobre esses problemas, sobre esses problemas psicológicos, né? Que os mais comuns durante o parto, né? A gravidez em geral, é a ansiedade e a depressão. Então, falando um pouquinho da ansiedade, o que é a ansiedade, né? Existem dois tipos de ansiedade. Geralmente eu costumo falar isso, que é a ansiedade que faz bem pra gente e é a ansiedade que prejudica a gente de certo modo, que paralisa, né? E é essa ansiedade que paralisa a gente, que a gente deve ficar um pouquinho de olho, deve sinalizar quando essa ansiedade que está paralisando, ela dá sinais. E aí, um exemplo da ansiedade boa é quando eu tenho, por exemplo, uma consulta amanhã, um ultrassom amanhã para fazer. E aí eu me planejo, vou sair tal horas de casa, vou tal horas para o médico fazer a ultrassom. E você no outro dia, no dia seguinte, você consegue ir ao consultório do médico e realizar essa ultrassom e fica feliz por isso. Ou seja, essa ansiedade lhe motivou a ir ao médico, né? Não é? E a ansiedade ruim, aquela que prejudica a patológica que a gente chama, né? É a ansiedade que lhe paralisa. Por exemplo, eu tenho uma ultrassom para fazer semana que vem. E aí eu não durmo direito, e aí eu não consigo me planejar, e aí fica tudo fora do lugar e eu acabo não indo fazer a ultrassom. Porque essa ansiedade me paralisou, não deixou com que eu organizasse e que fosse possível a minha ida ao médico. Então, essa ansiedade é que a gente deve prestar um pouquinho de atenção e ter mais cuidado, né? E falar um pouquinho da depressão, né? Que a depressão, ela é caracterizada por sinais de tristeza, né? O aumento ou a diminuição do apetite, alterações no sono, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabem o que seria a depressão. E aí, essa depressão, quando ela acontece na gestação, ela se estende para o pós-parto. Eu acho que todas vocês já escutaram um pouquinho sobre fulana teve depressão pós-parto, né? E isso, né, pode prejudicar diretamente a relação da mãe com o bebê. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como evitar esses tipos de problemas psicológicos, problemas mentais. Então, agora para fechar, eu queria falar com vocês a respeito de como evitar esses problemas psicológicos, mentais, durante a gestação, né? Então, a melhor coisa que se deve fazer para tentar barrar esses problemas é a prevenção. Trabalharmos por meio da prevenção. Ou seja, antes que o problema já está instaurado, a gente prevenir, né? Prevenir essa ansiedade ruim, como eu falei anteriormente, prevenir essa depressão, no caso. E aí, um dos fatores primordiais que a gente sempre fala para prevenir é a resiliência, ou seja, é a capacidade que a paciente, no caso a gestante, tem de se reinventar, de identificar que está acontecendo, isso ali de errado, e ela mesma tentar se fortalecer e tentar enfrentar aquela situação de um modo que não se agrave, né? E outro modo de prevenção seria a orientação, né? No caso de vocês gestantes, sempre buscar a orientação dos profissionais que acompanham vocês, né?
Vá na UBS, faça seu pré-natal, se informe direitinho a respeito de tudo, pergunte, questione sempre. Toda a vida questione, não estou entendendo isso assim acontece, é normal sentir isso e isso, sempre. A informação, ela é primordial para evitar a ansiedade, né? Então, tá no momento de pré-natal, conversa com sua enfermeira, conversa com seu médico, né, da sua UBS, do seu postinho de saúde, que aí você vai estar mais orientada, mais segura, em relação ao parto, porque geralmente as mães de primeira viagem, elas sentem esse medo e é normal sentir esse medo do desconhecido, que é o medo do parto, que você não conhece aquilo ali, você não sabe como é que vai ser. É algo que lhe causa um pouquinho de ansiedade, que lhe causa um pouquinho de medo e é normal. E para que a gente possa evitar que essa ansiedade ela suba um pouquinho, né? A gente deve, ok, se informar, né? Perguntar qual é o melhor tipo de parto, é, perguntar como é aquele parto. Então, é isso, né, que eu gostaria de falar com vocês. Acho que fui clara e estou à disposição de vocês. É só falar com a equipe do CRAS que a gente está aqui. E agradeço demais quem chegou até aqui. Agradeço novamente pelo convite e desejo a vocês uma gestação tranquila, um bom parto e peço que se cuidem durante essa pandemia. Sei que é um momento muito difícil, mas peço que se cuidem, usem máscara, vocês já sabem das orientações, continue com a higienização nas mãos. E é isso. Obrigada e um abraço a todas.